Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração. É uma alegria imensa poder falar aos irmãos e está se aproximando o Natal. Muitas vezes nós pensamos que Natal é simplesmente um momento festivo aonde nós comemos e bebemos até ficar com a barriga grande, né? Mas Natal é muito mais que isso. Natal é grandioso. E eu vou dizer aos irmãos por quê. No livro do profeta Isaías, estou sentindo a falta do pastor Elias. Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. No livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, isso foi escrito pelo profeta Isaías em torno de 750 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus. Diz assim o profeta Isaías: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Essa tradução é a King James atualizada. Na verdade, as duas. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Obrigado, irmão. Capítulo 1, versículo 22 e 23. 750 anos, mais ou menos, depois de Isaías ter profetizado. Diz assim: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Que profeta? Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. No Antigo Testamento, havia o tabernáculo. As tribos de Israel ficavam no norte, no sul, no leste e no oeste. E o tabernáculo ficava no meio. E olhando para esse tabernáculo, nós podemos dizer que Deus veio tabernacular conosco, isto é, estar entre nós. Este mês, o mundo vai celebrar o Natal. Pequeno adendo. Eu esqueci de trazer o PowerPoint. Eu que gosto daquelas letrinhas todas com teclado, digitada com teclado, ir aparecendo, né? Infelizmente está prontinho, mas eu esqueci. Depois eu ponho no grupo e aí os irmãos poderão ver. O tema é o presente de Deus para você. Este mês o mundo vai celebrar o Natal. Tudo fica mais agitado, as pessoas ficam um pouco mais fraternas, nem todas, né? As famílias se reúnem, o comércio ferve de consumidores compulsivos, né? E assim, é impressionante para mim que um evento que aconteceu
praticamente há 2025 anos, não exatamente, porque nós temos uma diferença aí de 4 anos no Novo Testamento, tá? Um evento que aconteceu praticamente há 25 anos, nós hoje aqui e em outras partes do mundo celebramos. Ah, bendita água. Nós até colocamos a data. Quando nós vamos preencher alguma coisa que nós temos que datar, sem que nós pensemos, sem que nós imaginemos, nós fazemos referência a esse acontecimento de 2025 anos atrás. 14/12 do nascimento de Jesus, 2025. Você está fazendo uma referência a este evento. O nascimento de Jesus dividiu, digamos assim, o mundo e passou a ser a C e DC, o que era antes de Cristo e o que é depois de Cristo. O que é tão importante acerca do Natal? O Natal é importante para você. Ponto 1. Deus veio ao mundo. Emanuel, Deus conosco. Jesus é Deus. Ele, como Deus, veio conosco. Deixa eu só abrir um parêntese. Deus não precisa de tempo, espaço e matéria, porque Ele vive na eternidade. Quem precisa de tempo, espaço e matéria é eu e você. Por isso nós estamos aqui. O tempo passa, os cabelos ficam grisalhos, né? Os poucos cabelos, a barbicha de eremita, como eu disse para a irmã Iracema, e o espaço, esse espaço onde nós habitamos, que nós chamamos de terra. Ele veio ao mundo, ele não apenas veio à terra, mas o mais impressionante de tudo é que ele veio na forma de um ser humano. Emanuel, Deus conosco, Jesus, Deus, sai da eternidade para ocupar tempo, espaço e matéria. Se torna um bebê, sendo Deus, e nasce como todos nós nascemos. Se torna um ser humano idêntico a nós, sendo Ele Deus. As coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver, o mundo com seus reinos, seus governantes, suas autoridades, todas foram feitos por Cristo, para o seu próprio proveito e glória. Como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo. A palavra logos significa Jesus. No princípio era o Verbo, ou a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
Ele veio no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que existe veio a existir sem ele. Jesus não começou a existir em um estábulo. Seu início não foi num cenário de uma manjedoura. Ele existia antes da criação. Inclusive, a Bíblia diz que ele é o Criador, porque ele é Deus e ele fez. Jesus Cristo me fez. Jesus Cristo fez você, criou você. Ele fez você. Ele é Deus. Nós temos uma frase que diz: tal pai, tal filho. Isso é verdade em relação a Deus. Se você tem visto o Filho, se você tem visto a Jesus Cristo, você tem visto Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, a semelhança humana. Ele era de carne e osso. Ele veio ao mundo da mesma maneira que todas as pessoas neste mundo chegam nele, através do nascimento. Isso deve ter sido chocante para os anjos. Os irmãos não acham? Imaginem, se eu fosse Deus, sabem como eu viria? Bom, eu colocaria do meu lado direito, um pouquinho para lá, 1000 legiões de anjos e querubins, todos com trombetas. Do meu lado esquerdo, outras 1000 legiões, que cada legião tem 2000 anjos. Eu colocaria 1000 legiões de anjos com trombetas. Eu viria num carro de ouro, todo cravejado de pedras preciosas. E aí eu diria: cheguei! Mas eu não sou Deus. E os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele quis vir da forma mais improvável possível. Ele quis nascer, sendo ele Deus, dono de toda a glória, dono da eternidade, dono do tempo, do espaço e da matéria. Ele quis vir como criança, como um bebê, para habitar conosco, para habitar entre nós. Todos nascemos. Ele veio de uma maneira que todos pudéssemos nos relacionar com Ele. Por que nós poderíamos nos relacionar com Ele? Estava ali um Jesus Deus, e Ele dialogava conosco, e nós podíamos dialogar com Ele. Quando Ele veio ao mundo, Ele limitou-se a si mesmo de tal maneira que pudesse tornar-se ambos, Deus e homem.
Nós chamamos isso de união hipostática. Tá? 100% Deus, 100% homem. Ele nasceu como nós, ele cresceu como nós crescemos. Eu não sei se tinha naquela época bolinha de gude, mas se tinha, Jesus jogou bolinha de gude quando ele era criança. Quando ele veio ao mundo, ele limitou-se a si mesmo. Ele cresceu como nós crescemos. Ele era, em todos os sentidos, um judeu da Palestina, um judeu de Belém e um judeu de Nazaré, porque ele viveu em Nazaré. Ele se parecia simplesmente como uma pessoa normal, porque era isso que ele era, uma pessoa normal. Tanto é que ele teve fome, tanto é que ele teve sede, tanto é que ele chorou. Isso são coisas humanas. Ele teve as mesmas lutas que eu e você temos, as mesmas tentações, os mesmos desejos, as mesmas atrações, os mesmos problemas. A Bíblia diz que ele sofreu da mesma maneira como nós sofremos. Houve vezes que Jesus estava sozinho. E muitas vezes ele estava amargurado, ele estava triste, porque o que esperava ele era algo muito terrível. Ser crucificado numa cruz pelas suas próprias criaturas, por aqueles a quem ele havia criado. Só para você ter uma ideia, ele sabe exatamente o que você sente agora. Primeiramente, porque ele criou você. E, em segundo lugar, porque ele se tornou um ser humano. O que nós e bilhões de pessoas celebramos este final de ano não é a celebração de algum bebê comum, mas o nascimento do bebê Jesus, que era Deus em forma humana. Por que, então, é que o Natal é tão importante para você? Por causa da sua relevância. Emanuel é Deus conosco, é Deus vindo à terra, um perfeito Salvador para mim e para você. Você pode ler a Bíblia de Mateus a Apocalipse. Você não vai ver Jesus fazendo nada para propiciar a Ele mesmo. Tudo que Ele fez foi para nós. Ele sabe o que você está sentindo. Ele é Deus Emanuel, Deus veio à Terra, Ele veio à Terra como um ser humano, e isto simplesmente dividiu a história entre AC e DC, pois foi o maior evento significativo da história humana. Tópico 2. O Natal existe por sua causa. É por você que o Natal existe. É por mim que o Natal existe.
Jesus disse: eu sou a verdade. Mas como nós podemos conhecer a verdade absoluta se Jesus não tivesse vindo e nos dito: é assim e assim? Eu vim para mostrar a você como é que Deus é, a fim de que você possa saber como é que eu sou. Quando você sai, você pega o carro. Eu nem quero lembrar do meu, porque a minha lateral já ralaram toda, né? Mas tudo bem. Ele veio por sua causa. Ele veio por minha causa. Deus veio para o nosso benefício. Jesus, Emanuel, veio porque nós precisávamos que ele viesse. Você nem mesmo compreendia que você precisava que ele viesse. Por que é que Deus veio ao mundo no Natal? A Bíblia nos dá pelo menos 4 razões. Jesus veio para nos mostrar quem verdadeiramente é Deus. Jesus disse: eu sou a verdade. Quando você sai, você vai passear, você pega o carro e começa a olhar ao redor. Você começa a ver as árvores, as montanhas, você vê o mar, você vê os pássaros, você vê as flores, você vê os animais aquáticos, você vê os animais terrestres, você vê o céu, você vê as estrelas, por exemplo. Ao olhar para a natureza, podemos ver como é que Deus é criativo, como Deus gosta de diversidade. Tantas coisas lindas, maravilhosas, criadas por Ele para o nosso benefício, para que nós tivéssemos um lugar bonito para vivermos. Mas se estragamos, isso já é uma outra história. Deus é criativo. Olhando para a natureza, vemos como Deus é poderoso. Esses dias, encontraram uma galáxia, igual à nossa galáxia. E ela fere o Big Bang. Porque a teoria é: tudo veio a existir a partir do Big Bang. Só que essa galáxia, ela passou a existir 1,5 bilhão de anos depois do Big Bang. Então, ela não foi a causa do Big Bang. E os cientistas estão revendo seus conceitos sobre o mundo, sobre o universo. Mas, irmãos, infelizmente, embora olhemos para a natureza e olhemos essa maravilha que Deus criou para o nosso proveito, essa natureza, ela não consegue transmitir algumas coisas de Deus. Ela não consegue transmitir que Deus
é amor. Ela não consegue, essa natureza não consegue transmitir que Deus é um Deus perdoador, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus que tem compaixão de cada um de nós. E nós podemos aprender isso somente com Jesus Cristo. Emanuel, Deus conosco. A segunda razão mostra que Jesus veio para nos mostrar como a vida deve ser vivida. Sabe por que nós quebramos a cabeça muitas vezes? Eu me incluo. Porque nós não seguimos aquilo que Jesus deixou para nós seguirmos. E aí nós damos cabeçadas. Aí nós botamos as mãos na cabeça e falamos: meu Deus, por que isso aconteceu? Você foi na minha palavra? Você foi ver o que meu filho diz sobre isso? Não? Então agora você colhe aquilo que você plantou. A verdade, embora Jesus tenha vindo nos mostrar como a vida deve ser vivida, a verdade é que a maioria das pessoas não estão realmente vivendo. Estão apenas existindo. Elas se levantam de manhã, tomam o seu café, vão para o trabalho ou vão para a faculdade e escola, voltam para casa, jantam, assistem TV, vão para a cama e fazem isso repetidas vezes por 60, 70, 80 anos ou mais. Ou até que morram. Elas nunca estão completamente vivas. Elas apenas existem. Uma das declarações mais famosas de Jesus é quando ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não disse: eu vim para dar a vocês uma religião, ou eu vim para fazer de vocês pessoas religiosas. Ele veio para ser Deus conosco, Deus comigo, Deus com você. Mas ele disse: eu vim para fazer vocês viverem com intensidade, para ensinar vocês qual é o tipo de vida que Deus colocou para vocês viverem aqui na terra. E até que você se conecte ao Criador, você não vai viver uma vida plena, uma vida cheia de satisfação. Eu não estou falando com isenção de problemas, não. Mas é possível ter paz
em meio aos problemas. É possível ter uma vida plena, mesmo enfrentando as adversidades da vida. Por quê? Porque temos Deus conosco. E o nome dele, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus veio para nos mostrar que podemos confiar em Deus. Você não pode confiar numa pessoa que você não conhece. Então você precisa aprender a confiar em Deus. A razão pela qual você não crê ou pode não crer em Deus é que você não o conhece. Você não o conhece muito bem. Aliás, quanto mais você o conhece, mais você confiará nele e mais você ficará sabendo que ele é digno de confiança, que você possa contar com ele, depender dele. Portanto, você tem que conhecê-lo primeiro, a fim de que você possa aprender a confiar nesse Deus, nesse Jesus. E a quarta razão, falei que haviam 4 razões. Antes da meia-noite eu termino, os irmãos não se aflijam com isso, tá bom? Jesus veio para algo que eu e você necessitamos do fundo do coração. Algo que sem isso jamais veremos a Deus. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Todo esse sacrifício, aquele que não é limitado pelo tempo, pelo espaço e pela matéria, se limita e vem ao mundo. Ele vem com um propósito, ele vem com uma razão. Ele vem porque eu e você precisamos do perdão dele. A quarta razão pela qual Deus veio à Terra, na forma de Jesus, é para perdoar tudo que você já fez de errado, o que eu já fiz de errado, a fim de que você possa ir para um lugar maravilhoso. Everton, está bem longe para você. Para mim não está tão longe assim, mas eu vou. Na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 5, na Bíblia Viva, diz o seguinte: e vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade do Deus Pai. Em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira. Mas ele fez isso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Embora ele, Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, embora Deus, não exigiu, nem tampouco se apegou a seus direitos como Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a forma de servo ou escravo,
e tornando-se como homens, como ser humano, se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso na cruz. Por quê? Para libertar a mim e a você, porque estávamos condenados pelo pecado. Jesus veio à terra para morrer por todas as coisas que você tem feito e eu tenho feito de errado, para que você não tenha que pagar por elas, a fim de que você seja perdoado e possa ser livre, verdadeiramente livre. Isto é chamado de graça. É algo que é impossível você tê-la somente pela graça de Deus. Não tem como merecê-la, não tem como conquistá-la se não for a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Embora isto seja de graça para nós, custou a Jesus muito caro. Ele morreu na cruz. Jesus Cristo não ficou para sempre em uma manjedoura. Ele foi até o fim, ele foi para a cruz. Por que é que ele faria uma coisa dessas? Por quê? Por que é que Deus veio ao mundo em forma humana e morreu por você? Por que é que ele fez isto? Eu vou dizer por quê. Ele ama você. Ele ama você. Esse é um amor absurdo, é incalculável, é incompreensível. Ele fazer tudo isso por sua causa, por minha causa. Ele ama você mais do que você jamais compreenderá. Quanto é que Deus me ama? Jesus Cristo abriu os braços na cruz e deixou que eles o pregassem com enormes pregos. Este tanto, eu criei você e também morri por você, e o meu amor por você é deste tamanho. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No Natal, Jesus é a razão da ocasião. Isso é verdade. Jesus é a razão de celebrarmos o Natal.
O Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Tem a ver com um Salvador. Não tem nada a ver com Jingle Bells. Tem a ver com Jesus. Esta é a razão pela qual celebramos o Natal. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você sabe desde quando é comemorado o Natal? O Natal foi comemorado pela primeira vez no dia 25 de dezembro do ano 336, por decreto do imperador Constantino. Começou-se a celebrar o Natal. Outra coisa que eu, ainda nesse parênteses, Papai Noel. Todo shopping tem pelo menos uns 3 ou 4 Papais Noéis, né? Você sabia que o Papai Noel era verde, marrom ou azul? Ah, mas pastor, quando eu vou no shopping, o Papai Noel é vermelho e branco. Ah, mas isso foi uma jogada de marketing da Coca-Cola. A partir de 1930, a propaganda da Coca-Cola instituiu o Papai Noel vermelho e branco. Fecha parênteses. Tem mais uma que eu vou tentar me lembrar. Ah, lembrei, abri parênteses. Árvore de Natal. Quando foi que surgiu a árvore de Natal? A árvore de Natal surgiu no século XVI, na Alemanha e nos países bálticos, como Estônia e Riga, que fica lá na Letônia. Eu tinha um pastor que era letoniano. Então, ele contou para mim. Então tem isso, irmãos, fecha aspas. Finalizando com o terceiro tópico. Por causa do Natal, você pode ser amigo de Deus, ou você pode ser filho de Deus. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você pode conhecer Deus pessoalmente. Você pode ter um relacionamento pessoal com o Criador do universo. Deus sabe tudo a seu respeito. Ele deseja que você o conheça. Ele deseja que você seja seu amigo ou que você seja seu filho. Ele quer ser seu amigo. Inclusive, esta é a razão pela qual você foi criado. A razão pela qual fomos colocados aqui na Terra é para termos um relacionamento com Deus, com Jesus. E é por isso que Ele nos fez. E se você perder isso, terá perdido a sua vida inteira. Você terá perdido a razão total
pela qual você foi criado por Deus, ou seja, para conhecê-lo pessoalmente. Este é o presente de Natal. E esse presente, Jesus, Emanuel, Deus conosco, quer dizer, eu quero que você conheça como eu conheço você, mas você tem que receber o presente e tudo isso fará diferença na sua vida. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim: éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos por meio da morte do seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. No Natal, estaremos abrindo um monte de presentes. A maioria das vezes a gente fica frustrado, porque o presente não é aquele que a gente esperava. Mas, como é presente, você gostou? Gostei. Era justamente o que eu precisava. Oh, mentira lavada. O Natal é o presente de Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Hoje na cidade de Davi, isto é, em Belém, lhes nasceu o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Ele é um presente pessoal e você pode tê-lo como seu Salvador, como seu Redentor pessoal. Só você pode tomar essa decisão. O Salmo 70, versículo 4, na Bíblia Viva, diz: enche com a tua alegria e felicidade os que te procuram. Os homens que te amam, os homens que amam a tua salvação, te louvarão, dizendo: Deus é grande e poderoso. Deus tem um presente maravilhoso para você, porque Ele é um Deus maravilhoso, porque Ele é Deus conosco. Ele é Jesus Cristo encarnado. Quando você compreende inteiramente o quão maravilhoso é este presente, o quão incrível, o quão magnífico, o quão fantástico, o quão além da imaginação é o presente do amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo para você, você realmente compreende que só há uma resposta lógica, racional e inteligente a ser tomada: é aceitá-lo, é recebê-lo, é permitir que ele entre em sua vida e seja o seu Deus. Busque-o pela fé, crendo que Ele ama você e que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele pode até mesmo transformar as coisas ruins em sua vida em coisas boas, porque Ele é quem está no controle. Filipenses capítulo
2, versículo 9 e 10, Bíblia Viva, com isso eu termino. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até as alturas do céu e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe.